Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu recebo uma escritora que há pouco mais de uma década se mudou para as geladas terras da Suécia e, para levar um pouquinho de calor para lá, ela embarcou pelas vielas da literatura erótica. Se é que podemos chamar assim, ela vai me dizer se a gente pode ou não. Então, estou muito curioso hoje para essa conversa com Ilana Eleá. Seja bem-vinda, Ilana. Que prazer estar aqui, muito bom, obrigada pelo convite. Já aquecendo esse outono escuro e tão lindo sueco. Que bom estar aqui, realmente um prazer imenso. Eu que te agradeço por ter topado o convite. Eu sempre sou muito curioso com os nomes das pessoas. E eu sei que o teu nome tem uma história muito particular, né? Eu queria... eu faço minha pesquisa. Não tô de bobeira. Os inícios, as origens. Nossa, que começo, hein? Exatamente. Quero saber desse nome aí, dessa história. Você quer saber desse nome? Então vamos lá. Ilana era o nome, na verdade, da amante do meu pai. Então, a minha mãe se casou muito jovem, ela e meu pai, eles tinham 19, 20 anos de idade. E aí, durante a gravidez, o relacionamento foi despencando, passando por uma crise. A um certo ponto, a minha mãe, já grávida, já com 9 meses, ela pergunta, ela quer saber do meu pai o que está acontecendo, porque em breve eles teriam um filho, um bebê. E ele fala, eu estou apaixonado. E minha mãe fala, apaixonado? Eu entendi, mas eu acho que talvez não por mim. E ele vai e fala com os olhos azuis lindos dele, sincero, e fala, não, estou apaixonada por outra pessoa. Minha mãe, hippie, amorosa, querida, jovenzinha que era, fala, então, nossa, essa pessoa deve ser muito especial, eu só quero saber o nome dela. E ele, no início, não quer falar, e ela fala, eu só queria saber o nome, por favor. E ele fala, Ilana. Minha mãe nunca tinha ouvido esse nome na vida. Ela falou, o quê? Eu não entendo. Ele fala, Ilana. Ela fala, o quê? Como é que é? Como é que é o nome? Aí ele fala, é Ilana, porra. É assim que a história é contada, né? E ela conta na readaptação, na apropriação, na transmutação, né, dessa história. Ela conta que no exato momento que ela ouviu Ilana, ela escutou sininhos e a barriga virou, e que ela viu luzes, ela botou a mão na barriga e falou, se o bebê que está aqui dentro nascer for menina, vai se chamar Ilana. Poucos dias depois, quem estava? E eu acho essa uma história muito linda, né? Primeiro porque é uma história de amor, uma história de... Eles se separaram, ainda ficaram um tempo, né, na mesma casa, mas assim, se separaram, foram e voltaram. Mas eu acho que em nenhum momento, quando a minha mãe me conta essa história, ela me conta pelo lado da marca, da raiva, da vingança, do ressentimento. Ela me conta pelo encantamento, ela me coloca como uma bebê, ou como um feto, ela me coloca, né, como um bebê sendo gestado, quase para nascer, capaz de escolher o seu próprio nome. Então, ela não me tira, né? Ela não faz com que algo me faltasse naquele momento, mas ela me coloca como a pessoa que poderia escolher e dizendo todo o tempo, essa pessoa deveria ser uma pessoa maravilhosa, porque pensa, a gente é recém-casado, né? A gente está grávido, e para essa pessoa, quem será essa Ilana? E eu lembro que por muito tempo eu fiquei atrás dessa Ilana. Depois que eu cresci, eu só soube que ela tinha estudado oceanografia. E aí eu me lembro de ter tentado ainda, ficou aí no mistério, assim, quem seria essa Ilana judia, dos olhos azuis e do cabelo encaracolado, mas não consegui chegar muito mais para frente, mas eu carrego essa história como uma história de amor, como uma história de abraço, como uma história do não julgamento. Nunca imaginei que a minha vida daria tantas voltas, né, para falar do lado do poliamor, mas eu imagino que uma gênese, uma semente, né, um entendimento de que o amor tem que falar mais alto, né? Eu acho que crescer sem esse lado vingativo, sem dúvida, ajuda muito a minha constituição como pessoa. É uma das histórias mais diferentes, assim, mais inusitadas que eu já vi de origem de nome.
E eu gosto muito de saber, então eu fiquei realmente. Porque não, o natural seria tua mãe até ter um certo ojeriza ao nome, né? Dizer, não quero nem saber de nenhuma Ilana na vida. E não, né? Colocou o nome da filha. E essa coisa de Isso. como se você tivesse escolhido seu próprio nome, né? Muito legal. E dos sinos, né? E dos sinos, e da Sim. curiosidade, e de entender, olha isso. Já falava isso, já queria imaginar quem seria essa Ilana tão fascinante, né? Então não era uma coisa, quem é essa pessoa tão fascinante que se tornou irresistível aos olhos, né, do meu marido. Então, ali já tinha uma sementinha do poliamor. E Eleá é teu sobrenome mesmo? É nome, na verdade. Ah, tá. É porque é uma inversão. Meu pai era muito leitor, ele é leitor, né, de ficção científica e ele gostou muito do livro A Noite dos Tempos. E ali tinha uma Elea da região de Eleia e um romance de ficção científica fabuloso. Então ele mistura. Mas eu sempre me apropriei desse nome, como é um nome muito unusual, né? Não é muito comum, eu achei que soava muito melhor usar como Ilana Leal, como se fosse nome, ninguém nunca nem perguntou por que que não é sobrenome. Mas eu tô aqui para perguntar. Impressionante. Então, agora indo para minha pergunta tradicional, que eu sempre abro as entrevistas, eu quero saber quais foram as primeiras obras ou os primeiros autores que te fizeram se apaixonar pela leitura lá atrás, seja na infância, na adolescência, enfim, quando você começou a se interessar pela literatura. Eu volto para minha mãe mais uma vez, porque antes de falar de qualquer livro ou de acesso ao livro, eu tenho que falar dessa mãe leitora, né? Dessa mãe amorosa, dessa mãe que continuamente lia para mim, dessa mãe que com frequência estava com o livro na mão, comentando sobre livros, uma pessoa apaixonada por dicionário, tinha vários dicionários, então quando a gente conversava, ela fazia questão de abrir, pegar uma página e ir lá e pegar uma palavra. Então, antes de qualquer coisa, essa figura apaixonada por livros, numa casa muito simples, moramos em subúrbios do Rio de Janeiro, em conjunto habitacional, em contextos assim difíceis, né, bem espartanos, mas o amor aos livros ali estava. Então eu não consigo nem pensar o atravessamento dessa minha paixão pela leitura sem esse olhar emocionado, envolvido, embebido, azeitado da minha mãe pela literatura. Então a gente não tinha acesso para poder, nem condições para comprar muitos livros. Agora, eu me lembro do Orígenes Lessa, Memórias de um Cabo de Vassoura, que foi o primeiro livro que eu chorei, né? Isso eu lembro, tem inclusive uma memória afetiva do olfato, né? Do quartinho que eu estava e como eu passei a olhar um cabo de vassoura de uma forma diferente por causa do Orígenes Lessa. Então eu devorei a coleção Vagalume, assim como já escutei aqui vários episódios maravilhosos, né, do Lume, literatura, e essa é uma recorrência. Sim. Fui uma das que ficava ali esperando para ler vários desses. Sem contar também os quadrinhos do Maurício de Souza, que era uma tradição que a gente toda semana ia lá e podia escolher um gibizinho, no máximo dois. E eu lembro é muito também tátil, né, sinestésico. Eu lembro do cheiro da página, de como que era pegar, abrir. Então eu comecei a ler muito cedo e comecei a escrever muito cedo. Eu estudei numa escola montessoriana também, né? Ainda com todas as dificuldades financeiras ou com as limitações financeiras, um investimento que sempre foi feito é que eu pudesse estudar em escolas de qualidade. E com uma proposta também amorosa, também artística. Então, uma escola montessoriana que não existe mais no Rio de Janeiro, que era pequena, não turminha com 13 alunos, e tinha muito foco na literatura e nas artes. E aí, quando foi que tu começou a se interessar pela escrita? Eu sempre gostei muito de escrever, então eu escrevia muitas cartas, agendas, diários, muitas cartas. Eu tive aquele grupo de amigos por correspondência, chamava Sol e Lua, e eu tinha 300 membros, cheguei a ter 300 membros pelo Brasil afora. Legal. Mandar cartas era, sem dúvida, a minha paixão. Inclusive, lá tem guardado no Brasil, né, na casa da minha mãe, pasta com as cartas que eu mandava, eu tirava cópia do que eu mandava e do que eu recebia. Então, a escrita de cartas, sem dúvida, a escrita de agenda, a escrita de diário, a escrita de redação, praticamente todos os professores falavam: você ainda vai voltar aqui com livro, você ainda vai voltar aqui com livro. Uhum. E aí, quando eu era jovenzinha, eu tinha 16 anos, uma amiga do meu pai, conhecida, na verdade, ele trabalhava para o esposo dela, queria escrever um livro. E ela tinha o roteiro pronto, ela tinha o esqueleto dessa história,
mas ela falava que faltava o toque juvenil, ela não tinha escrito e ela queria saber, estava procurando alguém. Aí ela fez um teste, meu pai falou para ela, olha, minha filha escreve muito bem, você não quer fazer um teste com ela? Peguei aquele esqueleto todo e olhei e falei, nossa, eu tenho que fazer o primeiro capítulo para ver se eu vou conseguir dar conta. Aí eu lembro de pegar ficha, lembra? Ficha, telefone? Sim. Que você tinha que ficar em pé, não tinha muita ficha, não tinha telefone em casa, não tinha dinheiro para muita ficha. E aí eu lembro ali lendo em voz alta o primeiro capítulo que eu tinha escrito, né, baseado no esqueleto dela. E ela fala, tá aprovado, vem para cá. Então eu com 16 anos começo a fazer essa parceria, né, escrever em cima de um roteiro que já existia, e eu lancei quando eu tinha 18 anos, então, com a Nelly Carvalho, O Só Valeu, que é um romance que tinha um objetivo bem claro, que era para ser trabalhado nas escolas contra o uso de drogas na adolescência, então ele tinha uma agenda. Mas foi muito bonito porque a Nelly era muito engajada, então ela conseguiu que o teatro tablado, né, os estudantes do tablado encenassem o Só Valeu em diferentes escolas, o livro foi adotado em 22 escolas, então a gente ia junto, e tinha aquela coisa de ser a jovenzinha de 17 anos, junto com a Nelly, para falar sobre o Só Valeu. Então essa foi a primeira experiência assim, literária, que também lembro de novo, o cheiro, de novo, quando foi a gráfica, né? Pegar a primeira vez e ver meu nome lá junto com dela, né? Com 17 anos, foi uma experiência incrível. Mas logo depois eu entrei para a academia, né? Para estudar pedagogia e entro para o mundo da universidade, acadêmico, pesquisa, e aí essa escrita ela vai perdendo o seu lado mais poético, ela começa a ficar enxuta, ela tem que ser mais direto ao ponto. Então, eu percebo que a minha relação com a escrita de prosa e também de cartas, ela vai se enxugando, ela vai se cortando, vai se talhando para uma mentalidade de escrita acadêmica. E foi muito curioso porque tanto no mestrado como no doutorado eu fiz dissertações e teses com influência da antropologia, né, de trabalho de inspiração etnográfica. O que aconteceu, eu lembro que tinha gente na banca que comentava, né, que olha, é muito bacana o estudo, mas dá para ver que tem um lado literário aí por trás. Olha, é bom de ler, mas eu assim, como é que vai Você não ficar? escapa, Isso, né? não consegui escapar, estava na cara, estava explícito. Então, teve esse ato. Aproveitando que você falou do seu lado poético, você, além de escritora, é poeta, que é uma distinção que a Cíntia Krimiler me ensinou que é muito importante. Inclusive, você já Maravilhosa. lançou, sim, você já lançou acho que 2 livros de poesia. Sim, Então, eu queria que você falasse sobre eles. Inclusive, um deles é em coautoria, né? Um projeto a 6 sim, mãos. maravilhoso, feio de corte. Acho um projeto muito interessante, mas fala um pouco sobre esse teu lado poeta. É meu lado poeta, olha só que incrível. Eu só comecei a escrever poesia quando eu me mudei para a Suécia e comecei a sentir muita dor. Quando começou a doer demais, porque quando eu chego aqui, acho que para falar pelo menos da poesia, no meu caso específico, né? A poesia ela vem depois da prosa. Eu me mudo para cá, para a Suécia, né? Eu conheço meu atual marido pela internet, num site de relacionamento, me mudo para a Suécia. Saí do Rio de Janeiro, tinha acabado o doutorado na PUC, lá tinha, né? Participava do grupo de pesquisa, dava aula na pós lá do Censo, tinha toda essa vida carioca, praia, sambinha. E Sol. sol, eu esqueci desse detalhe, sol, claro que do que você está falando? E aí venho parar aqui, né, em Estocolmo, em pleno fevereiro, em pleno inverno, e como todo o estranhamento ele começa a me ocupar de uma forma, todas as células do meu corpo elas começam a gritar por socorro. Ao mesmo tempo que eu era socorrida pela experiência do amor, o estranhamento da cultura, o estranhamento da língua, dos costumes, de tudo, fez com que eu começasse a escrever um diário, que virou o livro Encontros de Neve e Sol. Então, só para dizer que quando eu venho para cá em 2011, eu começo lentamente a escrever um diário, sem pretensão de publicar. Eu fui escrevendo ao longo de 7 anos, achei que ia ser uma coisa que ia ficar só para mim, né? Quando eu começo a realmente passar por uma depressão severa, quando eu penso, o que eu vou fazer? Que dilema é esse, né? Eu amo essa pessoa, é um companheiro incrível de jornada, esse cara com o olho um de cada cor, meu amuleto, como eu sempre sonhei, nem imaginei que pudesse, né, materializar, fetichizar. E aí eu não consegui me adaptar. Quando isso acontece, é só a poesia que dá conta, entendeu? Eu não conseguia, na prosa, escrever dessa dor. É assim que nasce Poemas Acesos, que foi publicado pela Patuá,
com o querido Eduardo Lacerda, que é editor que abraçou e pegou, é estreante, que ficou bilíngue, né, em português e em italiano, porque Poemas Acesos eu vou acendendo velas, né? De uma dor, vai passando, né, tem as velas medicinais, tem as velas caseiras. O que é esse cotidiano? O que é a domesticidade que faz com que eu seja derrubada até o chão? E sempre nesse contraste entre amor e derrubada. Vou acendendo velas caseiras, medicinais. Eu cheguei a ser internada aqui num hospital psiquiátrico. Eu simplesmente perdi, né, a conexão comigo mesma. Inclusive, eu sofri por um efeito colateral de uma medicação que me foi passada para controlar. Eu tive hipomania. Eu cheguei a ter delírios, eu cheguei a realmente passar por uma coisa terrível. Então, os poemas falam disso também, né? São poemas que têm uma carga medicinal, tem o cheiro de hospital, tem as faixas amarelas da rua e tem as alucinações, né? Eu cheguei a ter alucinações, né? Eu vi banana onde não tinha banana. Foi muito difícil, um período muito difícil. Por isso que o livro é bilíngue, porque quando a situação aperta, nossa família decide e fala: vamos para a Itália, vamos para o sol. Sai daqui, você não está dando para você, vamos embora. Então, assim, a gente decidiu em 2 meses, né? E a gente se mudou para Florença. E ali, com aquela vegetação na alma das pessoas, né? Com o seu cappuccino sendo feito um coração, com as pessoas se conectando, se abraçando, falando: "Ma ciao bella, ma sei stupenda, ma sei maravilhosa". E aí bate para cá e bate para lá. E aí o espelho voltou, né? Um espelho bonito, um espelho animado. E por isso que o livro termina de poesia com as poesias italianas. Isso tem a ver também com a poesia sueca, porque quando aqui cheguei e estava me sentindo, né, tão desolada e desconectada, eu pensava: esses sentimentos aqui não aparecem não? Esse povo não fala de sentimento não? Cadê o sentimento? Aí eu descobri, tem uma página chamada Um Poema Nórdico por Dia, que apresenta traduções para a língua portuguesa dos poemas nórdicos. E eu me apaixonei especialmente pela Edith Södergran e comecei a pensar: nossa, que isso? Quem são essas poetas? Eu preciso conhecer mais os poetas dessa linguagem. Então eu começo a me identificar e trazer um fio condutor de aproximação com a Suécia pela poesia sueca. Então é assim que ela vem. E, aliás, eu tenho que te perguntar sobre isso, né? Porque o sueco não é exatamente a língua mais fácil do mundo de se aprender, né? E não sei se você já tinha alguma noção de alguma coisa quando foi para aí, ou foi do zero. Eu conheço algumas pessoas que foram para países também de idiomas difíceis e justamente com a falta de sol, acho que tudo isso afeta a sua saúde emocional também, né? Sua saúde mental. Então, assim, como foi lidar com sueco, aprender sueco, e agora tu até tá numa faculdade Em em sueco. sueco. Incrível. Como é que foi essa imersão nesse idioma? E isso é importante, que quando eu saí do Brasil, eu pensei: já era fluente em italiano, já tinha estudado na Itália, né? Tinha aquele inglês instrumental de academia, de universidade. Então eu achava, apaixonada do jeito que eu tô, do jeito que eu amo literatura, é óbvio que eu vou aprender sueco. Eu não tinha nenhum conhecimento, mas eu achava, um pouquinho de esforço você aprende. Então eu cheguei e me lembro que de cara eu fui para um curso duplo, era metade de inglês, metade sueco. Eu precisava aprimorar meu inglês também, eu não era fluente. E aí eu só chorava. Eu também choraria. Eu olhava e eu fico, gente, quando eu penso hoje na primeira página do livro, que é ensinar uns sons, que tem esses sons mais difíceis, Rückrütteska, eu não sei falar até hoje, ser enfermeira, que eu acho que também tem uma combinação, claro, gramatical, que é difícil, né, aprender uma língua que a gente não tem conexão nenhuma, mas a pronúncia, né, e a melodia, mas principalmente a pronúncia, saber que nós brasileiros geralmente temos muita dificuldade de fazer certos sons. E isso sempre me deixou no lugar de desconforto, né? Por saber que a probabilidade de que eu tenha, porque uma coisa é você ter o seu sotaque, tudo bem, você é bonito, é interessante, mostra inclusive essa luta, né? Que você é provavelmente bilíngue no mínimo. Mas tem uma coisa de você não conseguir alcançar certos sons. E é isso na língua sueca, acontece comigo pelo menos com 5 ou 6 combinações, e que é muito frustrante até hoje. Mas com tempo, persistência, depressão no meio, Itália no meio. E com a poesia, claro, porque aí também assistindo os filmes do Ingmar Bergman, quando em dúvida é só assistir sem legenda, porque aí tudo fica lindo, entendeu? Para mim, pelo menos, assim.
E aí eu fui, pela poesia, na verdade, ouvindo os poetas, me reaproximando da língua. Então, hoje em dia eu estudo na universidade, é claro, mas eu reviso os meus textos no final, antes de mandar. Por exemplo, eu tive essa prova ontem, e aí, né, eu dou uma revisada, peço ajuda, me comunico, escrevo, faço, mas não é ainda em processo. Bom, como eu disse, né, eu fiz minha pesquisa, então eu tô aqui munido também das perguntas difíceis. Antes desse teu casamento, você teve um outro casamento, né, anterior, Uhum, uhum. e que as coisas não também meio que se relacionam com o que a gente conversou lá no começo. Então eu queria que tu falasse dessa experiência também, que eu acho que acaba sendo relevante até para quando a gente for entrar no emo e o Uhum. sexo, né? Sim, é muito bonita, eu acho, essa volta que a vida traz, né? Então, eu fui casada, eu fui casada com uma pessoa que ele tinha, na verdade, já uma experiência em relacionamento aberto com outras pessoas, mas comigo eu não aceitei, né? Não era o que eu acreditava. Na verdade, para mim, amor, né, com letra maiúscula, era algo que pressupunha duas pessoas apenas, né? Senão ele não poderia se configurar como tal. Quando eu descubro, né, que houve uma relação extraconjugal, eu vou lamber, como fala, lamber ali o que existe de inferno, né? Foi uma das piores desilusões que eu poderia imaginar. Eu cheguei literalmente, eu nem sei quantos quilos eu perdi, eu cheguei a ficar com a cintura número 34, né? Mas ainda assim eu defendi a dissertação de mestrado e viajei no mesmo dia da defesa, 2 meses depois da separação, para a Itália para estudar. Então, mas esse tema, né, da relação extraconjugal, do outro, da outra, de se imaginar trocada, traída, ou ainda que sim, não foi uma relação extraconjugal de forma consensual, mas naquele momento eu não tinha nem estrutura para poder entender o que ele poderia estar sentindo, por exemplo, o que uma relação monogâmica pressupõe ou espera das pessoas, que para mim hoje em dia tende a cair para o lado da fantasia, o lado da idealização, de colocar muita carga, muita expectativa em cima de uma pessoa só. Mas a gente não tinha maturidade nem com. A gente até chegou a ler, na época, né, Amor Líquido, do Bauman, e ele lia de um jeito, eu lia de outro, cada um interpretando para o seu lado. Mas foi muito difícil mesmo. Naquele momento eu achei que era a pior coisa que poderia ter acontecido, né? Nunca. Extremamente ciumenta, uma pessoa extremamente ciumenta, possessiva, e para mim era um ponto estático. Amor, para ser amor, é para ser apenas entre duas pessoas. Foi assim que eu achei que era a forma correta e única de amar. Assim que a Então, gente aprende, né? e a gente lê, né? Ah, também. Mas essa experiência, tu acha que, não sei, de alguma forma pavimentou, assim, foi importante para tu ter um outro entendimento agora? Foi, demora, né? É claro, as coisas vão caindo nos lugares. Eu não estou justificando, também quero dizer assim, é porque eu estou num lugar tão diferente hoje que eu até posso tentar pincelar de uma outra forma, o que não foi uma situação agradável, né? Que não é bacana. Não estou Sim. recomendando as pessoas a terem relações extraconjugais. Eu só estou dizendo que às vezes as pessoas podem chegar a ter relações extraconjugais porque elas, inclusive, sabem que se elas falarem sobre o possível desejo que elas podem ter, ou por intimidade, ou por sexo, erotismo, ou por uma relação paralela com outra pessoa, ela vai ser largada. E geralmente a pessoa sente que ela não quer ser largada, que ela também ama aquela outra pessoa, mas disseram que ela tem que escolher, senão ela não é madura. É desse lugar, sabe? Não é uma defesa que eu estou fazendo no meu ex-marido, né? Eu estou dizendo que tanta coisa aconteceu. E eu lembro, por exemplo, que ele, uma das pessoas, nem foi a primeira pessoa que ele ficou imediatamente depois, mas uma outra, eu lembro de ser uma pessoa que eu teria tudo. Ele até falou: vocês não querem conversar, não querem tomar um café, né? Porque ele estava completamente admirado por essa pessoa envolvida, e a gente tinha muita coisa em comum, porque ela também é artista e escrevia, tinha várias coisas, e eu me lembro de falar: não, né? Segue você. Então, fique eu e não aceitei esse encontro com essa pessoa extraordinária, que hoje em dia eu penso: poxa vida, eu deveria ter ido lá para o cinema com eles, não é? Então, como tu já adiantou, né? Tu escreveu o Encontros de Neve e Sol, que esse é prosa, né? Então, confessional, né?
dentro da escrita de si, mas sem a pretensão de ser maravilhosa e política e como a nossa querida Nobel de agora. Não, uma escrita mesmo, um diário, e os nomes são mantidos, poucos são trocados, só para quem realmente eu achei que eu não poderia expor, mas inclusive a Ilana, Yuan, né? É claro que é sempre quando você faz, né? Você pega uma coisa é a vida, outra coisa é que você leva para o papel. É inspirado no que foi vivido, mas é um diário. Como foi essa experiência? Eu acho muito desprendimento, sabe? Você falar da sua vida, assim, família e tudo, né? Como foi essa experiência e como foi a reação das pessoas a esse livro também? Pois é, muito maravilhoso, eu acho, porque as pessoas que leram, foi autopublicação, né? Eu fiz pela E-Galáxia, nem cheguei a mandar para a editora, assim, né, tradicional. Então foi como e-book, na época nem tinha impressão por demanda, era e-book mesmo, com os queridos da E-Galáxia. Então, uma coisa que é incrível é que depois as pessoas, muitas, aqui o livro circulou bastante aqui na Suécia, entre pessoas que também imigraram, essa sensação que as pessoas falam, nossa, eu me sinto já sua amiga, me sinto que eu te conheço, passei por coisa parecida, então manda um beijo para o Yuan. Mas é que eu acho que é uma extensão do meu modo de ser. É casa aberta, falar abertamente. Cresci com uma mãe muito aberta, né? Com pouquíssimos temas tabu. A minha mãe ela era uma referência, inclusive para as crianças e para os adolescentes. A gente podia ir para a casa da minha mãe para a gente tirar perguntas sobre assuntos que eles sabiam que não podiam conversar em outros lugares. Eu tive muita segurança nessa educação, né? Minha mãe solo por um tempo, até ela conhecer o meu querido padrasto amado Anselmo, mas antes, ainda assim, então ela é uma referência incrível de falar abertamente, essa falta de julgamento, sabe? Esse amor multiplicado, multiplicando-se, e essa abertura, fala, qual o problema, né? A vida também é para ser dita. Eu lembro da gente ter vizinhos falar, ai, nossa, isso aí é roupa, como fala, roupa suja lava em casa? E a gente já tinha uma tendência a brincar um pouco desses costumes. A gente foi Hare Krishna, fui morar no templo, né? Ia de sari para a escola, vários extremos fui vivendo na minha vida e fui conversando sobre eles. Então, assim, escrever sobre isso e falar sobre isso, para mim, é como se fosse, vem aqui tomar um cafezinho e eu vou te contar uma história. Vem aqui que eu vou falar um pouquinho de como que é viver nesse corpo, nessa existência, dentro dessas circunstâncias. E você, como é que foi sua vida? É uma chamada de conversa, sabe? Eu falo, olha, eu vou abrir aqui um pouquinho, você também se sente confortável para abrir um pouquinho? Me conta aí, sabe? Uma ideia de um círculo. Um círculo, é. Agora chegando ao Emma e o sexo. Primeiro, né, aquela coisa que acho que sempre se fica na cabeça das pessoas, né? Existe uma resistência de muita gente, até um preconceito mesmo contra a literatura erótica. Você lida com isso? Você ouviu alguma coisa ruim nesse aspecto? Ou você mesma, sabe, pensou antes de embarcar nessa? Como você lida com isso? E como eu disse, né? Essa definição literatura erótica é algo que você abraça mesmo? Adoro essas perguntas, gente. Que pessoa querida. Um abraço. Antes de qualquer coisa, um abraço a essas perguntas. E um abraço a você e ao seu sorriso. Inclusive, quando eu escuto o podcast, eu sempre esse sorriso gostoso que aparece entre as frases é uma forma também acolhedora. Eu não sou, né, e não era uma leitora de livros com uma carga erótica, explicitamente eróticos. Na verdade, eu fui pega de surpresa, né, quando eu fui convidada para poder. Foi um editor que tinha lido Neve e Sol e achou, notou. Foi bem bonita a nossa conversa. Ele chegou a falar, tem uma frase que é muito pequena no Neve e Sol que fala o sexo lavava luxos, o sexo lavava tudo. Eu não lembro, era assim, um finalzinho, entendeu? Depois de contar o que tinha acontecido, o sexo dispensava luxos, o sexo lavava tudo. Não lembro agora de cabeça, mas eram duas frases. Eu lembro desse editor ter falado, olha, tá vendo aqui? Você tem uma sensualidade, tem uma pegada, mas o que você acha, né? O que você acharia de tentar também a escrita erótica? No caso, é porque tinha uma empresa de audiolivros, então estava nessa busca de escritores e escritoras que gostassem do tema. Quando eu recebo esse convite, eu fico incomodada, assim, perturbada de um lado, justamente por pensar o que é isso? Significa isso, né? Porque sou brasileira, então vou ter que escrever sobre sexo explícito, né? O que é isso, né? Por que tantas coisas para falar? Então eu fiquei 2 dias com essa voz, até que nessa minha reflexão, conversei muito com meu marido, pensei, e eu pensei, mas calma aí,
quem são as mulheres que escrevem sobre sexo? O que a gente tem de acesso até agora? Tem uma diferença? Que literatura é essa que existe? Como é que a gente representa esse erotismo, essa sexualidade? Como é que essa história é contada? Sob o ponto de vista de quem, levando em consideração o prazer de quem? Eu me lembro de ter lido, por exemplo, não ter terminado de ler Lolita quando eu era jovem, de ficar muito, muito machucada logo com o início. Eu falei, eu não vou dar conta. Então, eu pensei, como seria essa escrita feminina por um olhar feminino? Então, eu crio Emma, ela vem para mim, né? A personagem Emma, como uma metade brasileira, metade sueca. Eu botei ela como uma antropóloga, então eu crio um distanciamento para poder fazer com que ela também possa explorar com mergulho e distanciamento. E aí, quando vem a Emma para mim, eu penso, agora eu quero ficar. Nesse lugar eu quero ficar, desse lugar eu não abro mão. Como mulher, preciso também ter voz para poder falar sobre o que traz prazer, o que traz as pessoas, as mulheres, quais são as questões do desejo, porque que a gente não deveria ter lugar que a gente não deve ocupar. E se essa escrita, quando ela é predominantemente masculina, historicamente, eu tenho até um livro que é a história da literatura erótica, que eu comprei toda feliz. Falei, gente, a história da literatura erótica se abre inteiro aqui. Eu estou mostrando aqui a podcast, né? Mas aqui está todo ilustrado para você ver. E é homem do início ao fim, né? É um livrão. É um livrão. E né, são os homens escrevendo. E quanto mais eu passei a ler não sobre literatura erótica em si, tá? Mas sobre a história das mulheres, né? A história da repressão da sexualidade das mulheres, a história da tortura com esse corpo feminino, da tentativa de escondê-lo, né? De dizimá-lo, de colocá-lo numa esfera muito pequena, mais vontade eu fiquei de poder lidar e falar sobre essa parte constituinte da vida humana, que é a sexualidade. Então, hoje em dia, eu estudo sexualidade e pretendo ficar ainda um bom tempo. O EMA 1, eu ainda era muita descoberta, né? Então, foi quando eu li os primeiros livros, entrevistei muita gente para poder dar conta dos temas. Ainda estava no casamento, né? Numa estrutura monogâmica. Então, assim, eu estou testando a mão, dá para ver. Hoje em dia, agora eu acabei de entregar o 2, que vai ser Emma e o Poliamor, que vai sair pela querida Patois, muito em breve agora, esse ano Que legal. ainda. Esse ano? Esse ano, sim, acabei de Olha só. entregar e está já no forno. E aí dá para ver esse amadurecimento também, né? Como que é essa escrita, como é que ela vai amadurecendo. E então tô no caminho. Ele já nasceu com uma trilogia, assim, quando você começou a escrever, já foi pensando com uma trilogia? Sim, já foi. Já foi porque eu tinha essa ideia dessa Emma como uma personagem brasileira, sueco-brasileira, e eu queria que ela, como antropóloga, conversasse com 3 mulheres de gerações diferentes. Então, eu queria que no primeiro ela conversasse com a Juliana, né, que é uma cam girl, que trabalha muito sobre pompoarismo, como uma mulher pode reconhecer o seu próprio corpo, prazer, masturbação, introduzir um pouco o tema do relacionamento aberto. Por o número 2, o poliamor, eu queria que tivesse Kaia, que é essa psicanalista que trabalha na transição da monogamia para novas formas de amar. Então, já era uma mulher, porque a Juliana ela tem a mesma idade da Emma, 27, então já que imaginei a Kaia na faixa dos 50, para também trazer um pouco da questão né, da maturidade, da mulher em menopausa e o prazer. E por esse terceiro que eu começo agora a escrever, que é o Tantra, eu já vi a ideia da Tindra, que é essa maravilhosa que faz workshops sobre Tantra, né, com Tantra e sexualidade, e ela tem 70 anos. Então, na minha cabeça, eu precisava contar a história dessas 3 gerações de mulheres, passando por 3 fases diferentes da relação delas, né, geracional e também com o corpo, com a sexualidade, com a libido, com o desejo. Tu falou aí, né, que quando tu começou a escrever, quando embarcou nessa aventura, você ainda estava num casamento monogâmico, né? Uhum. Que posteriormente virou uma relação aberta e tal. Qual foi o impacto desse estudo pro livro e do livro em si, e de mergulhar nesse universo, para que você decidisse, né, passar a chave e abrir o seu casamento? Fundamental, fundamental. Eu, quando comecei a ler, né, a Esther Perel, Regina Navarro Lins e os livros falando sobre sexualidade humana, história das mulheres, eu fui ficando cada vez mais seduzida e convencida
de que o caminho poderia ser por ali. E como a gente tem uma rotina muito bacana de troca de leituras na nossa casa, né? A gente tem, inclusive, uma biblioteca infantil aberta ao público no jardim. Mas, então, muito do que eu lia, eu dividia as leituras com o meu marido, ele também comigo, a gente conversava na hora do jantar e ia trocando, sabe? Olha, Esther Perel fala disso, domesticidade, como trabalhar a domesticidade e a aventura, como evitar a morte de Eros, ainda que a gente queira tanta estabilidade, né, com quem se ama. Isso não quer dizer que que o desejo continue tanto aceso, principalmente quando tem essa fusão entre os dois, né? Cotidiano, família, crianças, como é que faz para o mistério continuar? Quanto mais a gente lia, eu conversava sobre os livros e principalmente sobre a Consensual Non Monogamy, né, CNM, só fazia sentido, cada vez mais sentido. E aí, quando a gente completou 10 anos de casados, juntos, né, de relacionamento, eu propus. O que você acha, então? Estava escrevendo ainda, eu falei, meu amor, no café da manhã, meu amor querido, o que você Passar acha? margarina. É, vamos abrir o nosso casamento? Aí ele, o quê? Eu falei, vamos, o que você acha de a gente abrir o nosso casamento? Ele está falando sério? Eu falei, tô. Ele vai, abre o champanhe. E a gente leva na brincadeira e fala que bota na conta da Emma e que a gente ia fazer por um ano. E depois de um ano a gente reavaliaria. Aí passa um ano, quando passou, e a gente, agora, meu amor, um ano já de casamento aberto, como é que a gente faz? Tá tudo bem? Aí ele falou, a gente agora pode esperar para renovar daqui a 3 anos, né? Você não precisa, já está tão certo que é o caminho mesmo que a gente faz essa pergunta daqui a 3 anos. Então, mas sem dúvida as leituras foram fundamentais, teóricas, né? As leituras que falam sobre a psicologia, sobre as relações não monogâmicas, liberdade sexual, amor e sexo, amor e desejo, história do casamento, quando é que o casamento começa, como é que a ideia de monogamia começa, por que o prazer da mulher é tão reprimido, como é que a gente se libera dessas amarras e também como ficar confortável, se a monogamia está confortável para você, para os dois ou para quem estiver envolvido, continue nela, né? Eu acho que é só quando começa, e se começar a ter algum tipo de incongruência, é a pessoa saber que ela não está sozinha, né? Que existem outras formas de amar. Também acho isso muito importante, embora eu seja uma defensora, não como fala, eu sou uma bandeirola, como fala isso, gente? Eu sou uma empolgada, né? Eu acho que é muito bacana você estar em CNM, independente do espectro, porque ele é gigante, né? Desde Don't Ask, Don't Tell, né? Você não pergunta, eu não te falo, até os poliamorosos, ou os anarquistas, ou os que falam na monogamia política, o espectro é gigante. Mas saber que existe, que não é só uma forma, é fundamental, eu acho. Então, isso que eu vou procurar. Estou procurando aqui me especializar com o meu curso agora de sex coach, inclusive. Começa esse mês nos Estados Unidos. Legal. Você é uma entusiasta da... Isso, Essa isso aí. palavra. Obrigada, obrigada, obrigada. Mas tudo bem, com tantas línguas na cabeça é normal que uma palavra falte. E agora eu tenho uma outra pergunta que também acho inevitável, assim. Você fala muito abertamente sobre a tua história, o teu casamento agora, tua sexualidade, e eu fico pensando assim, como é que tu lida com essa questão com os teus filhos, assim? Porque logo eles vão estar maiores e vão ter acesso a isso, né? Digita Uhum. Leia no Google e vai achar. Não tem muito como Não. esconder, né? É Então, como é que você lida com essa questão? muito importante a sua pergunta, é muito legal. Por hora eu posso dizer que o meu filho, né, ele tem 10 anos, e a menina Lívia, ela tem 7. E ele me falou essa semana, mãe, não é verdade? Eu falei para os meus amigos na escola, olha, o trabalho da minha mãe é fazer com os livros dela, com o trabalho dela, que o sexo de todo mundo fique melhor. É verdade. Falei, meu filho, ele acha graça. Uma coisa é a relação à sexualidade, aqui, né, não é moro na Suécia, tem que lembrar disso, né, que a sexualidade não é um assunto tabu, existe educação sexual desde a pré-escola, então, assim, né, a questão de gênero, ela é incorporada, inclusive, como política pública, a política externa, inclusive, se autodenomina como política feminista. Então, a gente tem, né, a licença parental com que homem e mulher, ou quem esteja envolvido em qual orientação, tenham que fazer a guarda compartilhada e ficar em casa, enfim. Assim, é um contexto um pouquinho diferente.
Então, assim, falar de sexo, de sexualidade, claro que é adequado à idade deles, né? Eles até agora não me perguntaram mais especificamente sobre a nossa relação. Aqui também a literatura infantil, ela tem várias, tem inclusive uma editora que eu adoro, que chama Ulica, que seria, né, diferentes, que trazem diferentes famílias, diferentes conceitos de orientação sexual, diferentes gêneros. E isso é uma coisa que eles já aprendem na escola. Tem inclusive um pronome, né, para também fazer a definição se a pessoa como ela quer se definir ou não. Então, assim, em relação a ter uma família poliamorosa, que não é o nosso caso, porque assim, dentro desse espectro que eu falei da CNM, da Consensual Non-Monogamy, você pode ter tanto aqueles que só têm uma relação primária e que podem se relacionar por trás, assim, né? Sem que o outro saiba, sabendo, ou envolver as pessoas, todo mundo junto. No nosso caso específico, a gente não envolve, né? A gente é consciente de que tem outras pessoas circulando, né? Inclusive eu de uma forma, comigo de uma forma e com meu marido de uma outra, outro tipo de preferência, mas a gente acorda que a gente tem um relacionamento primário e então aqui ainda, a não ser que pode acontecer mais para frente, se acontecer de alguma relação realmente ou minha paralela ou dele paralela ficar muito forte e achar importante que inclua as crianças, a gente vai rediscutir. Por enquanto não é uma coisa que altere a nossa rotina com os nossos filhos. Mas agora falar que pode amar várias pessoas, pode se relacionar com várias pessoas, para a gente é um motivo de orgulho, não é motivo de esconder. E sobre a sexualidade, vai ler e ó, espero que fiquem contentes por saber que é tudo feito de forma consensual, com liberdade, com respeito. Eu acho que esse é um ponto importante. Não estar numa relação monogâmica não quer dizer que não tenham regras também. É tudo consensual, é tudo muito bem acordado, existem diferentes formas, né? Então, não é, né? Não é avacalhação, para não usar o termo. E isso é algo que o livro traz, principalmente a questão do consentimento. Eu acho que tem uma cena muito importante que o... Nossa, eu sou péssimo com nomes de personagens. O nome do namorado da Juliana. Nicolas. O Nicholas, isso. Ah. Que o Nicholas, ele chega ali e ele começa a tentar seduzir a Emma, e quando ela... O primeiro não dela, ele fala, não, não é não, e acabou, né? Uhum. Então, eu acho que desmistificar um pouco essa noção de que isso é... Ah, vou usar o termo, de que isso é putaria, é algo que o Aham. livro tem essa preocupação, né? Tem. Exatamente. Isso foi muito fruto das conversas que eu fiz, porque durante o período de escrita eu tirava as quintas-feiras para conversar com as pessoas que viviam em relações consensuais não monogâmicas. Então, é muito incorporado do que eu ouvi, né? Então, isso são os depoimentos que eu ouvi e fui trazendo, escolhi os que achei que eram mais significativos, mas sem dúvida é uma linha mestre que passa e que abraça esse consentimento. Consentimento, sem dúvida. E uma coisa interessante na Emma, assim, que a gente de cara vê que ela é fruto de, de algumas contradições, assim. Ela tem um pai brasileiro, uma mãe sueca, o pai super conservador, né? Super repressor, e a mãe muito mais liberal. E eu fiquei pensando nisso, eu acho muito curioso, porque, por um lado, eu fiquei assim, meio que o contrário, né? Porque assim, você imaginar o brasileiro, sangue quente, aquela coisa, né? O sueco vai ser mais reprimido, Hum. mas, de fato, a gente tem essas contradições, né? Porque no Brasil existe essa liberdade na cabeça das pessoas, mas é um país muito conservador, enquanto na Suécia as pessoas são mais reservadas, mas é um país mais aberto, né? E eu acho que isso aí é o que define, assim, o trevo na cabeça da Emma, que ela é meio sem saber para onde ir, né? Como foi trabalhar essas contradições e como tu enxerga essas contradições tendo vivido no Rio e agora aí em Estocolmo? Isso também tem que entender que o momento de escrita ele atravessa, né, esse período do bolsonarismo no Brasil. Então, de uma certa forma, eu acho que quando eu crio o pai da Emma, eu precisava colocar em algum lugar essa minha esse meu descontentamento, né, do que esse Brasil tão lindo que eu porque é um momento difícil, é muito delicado falar Sim. do Brasil, É. então, mas sem dúvida na hora que eu é um luto, né? Eu acho que É. escrever o pai da Emma, para mim, é uma forma de luto, é onde esse conservadorismo pode levar. Inclusive, no 2, eu também tento aprofundar um pouco, trago, né, de volta. O pai da Emma, ele volta no 2.
porque fica ali, né, engasgado, essas questões moralistas, conservadoras, de afogamento, de sufocamento do feminismo, do que é ser mulher, dois pesos, duas medidas, ou da religião misturada, é um caldeirão. Então, eu precisava levar para algum lugar, eu precisava. Então, é inegável que foi um lugar para mim, para o meu desamparo. A Emma, ela vem para o Brasil para conversar com a Juliana, né, essa Kangirl, e a Juliana, ela não só é uma pessoa que se exibe na internet, né? Ela trabalha com pompoarismo e ela dá lições para as pessoas, e essa lição, ela tá muito didática mesmo no livro, né? Ela fala, ela ensina, ela diz como funciona. Olha a pedagogia aí voltando. Exatamente. Pedagogia. Exatamente, é bem pedagógico. É bem pedagógico no livro. E não só o pompoarismo, mais pra frente também, quando ela vai entrando naquelas festas de sexo e tudo, existe uma preocupação tua de ser didática, né? De explicar o que é, de mostrar. Te Como foi isso? incomodou? Te incomodou? Não, Te incomodou o não, didatismo? não. Não incomodou. Aliás, eu achei. Foi curioso, porque eu também não tinha experiência com literatura erótica e eu não sabia o que encontrar, né? Eu fiquei lá, vamos lá, né? Vamos embarcar. Ai, que lindo! Eu não sabia o que escrever, você não sabia o que encontrar. Exatamente, não sabia, então vamos lá, né? E quando vai para essa cena da Juliana, eu achei realmente assim, existe uma preocupação aqui, principalmente para o público feminino, acho que para as mulheres deve ter sido muito relevante ver isso, assim, né? Ver essas práticas, essa coisa mais didática. Enfim, era uma preocupação tua, assim, que você queria Sim, colocar isso no livro, queria atingir mulheres com isso? sem dúvida, mas eu acho interessante você falar sobre isso, que inclusive tem uma amiga leitora muito querida que ela fala, essa mão, professora! Solta essa mão, professora! No EMA 2, por exemplo, eu tento me libertar. Né? Você tem que ver que é um processo, né? É uma trilogia, mas é a primeira, né? A primeira aproximação com uma escrita explícita, que eu diria pode ser erótica, pode ser pornográfica, voltando à sua pergunta de antes, né? Pode ser literatura brasileira e deixa, mas eu acho que tem uma definição. Quando o livro em si, quando a estrutura do livro em si, ela tenta trazer o explícito ou o erotismo como um dos fios condutores, eu não tenho problema em definir como uma literatura erótica, como eu também não tenho se você falar só uma literatura, também não importa, e se falar que é literatura pornográfica também pouco importa, porque essa distinção entre erotismo e pornografia, ela também é bastante problemática e muito discutida. Não tem um lugar ainda que eu me sinta confortável para dizer, então é um ou outro, né? Porque também tem um elitismo quando a gente define o que é erótico, é apenas o que alude, né? A teoria, né? Você alude, você tem um decoro ainda, você tem é a arte, né? A arte é que ela não pode ser utilitária. Então, o pornográfico, se está tão explícito, o pedaço está tão falando ali pedagógico, né? Juliana está ali, abre agora e vem ao mundo, então não pode. Então, a arte ela tem que, né, apenas deixar você escolher. Tudo bem, mas depende. Então, depende de como é escrito, mesmo se é o explícito. Então, eu fico muito confortável nesses três lugares, tá? Uhum. E me perdi. Fui lá. Não, você estava falando sobre essa questão de ser didática, né? Isso, então, como era o primeiro, é isso. Então, assim, no segundo, até por chamada, né, eu me lembro desse comentário muito específico e muito querido dessa pessoa que eu admiro demais, e eu ter ido para o 2 de uma forma menos, tentado pelo menos, né, de estar menos pedagógica, porque era pedagógico inclusive para mim, eu estou escrevendo, mas eu também estou aprendendo, estou lendo, estou entrevistando, estou testando, e eu não sou uma leitora, né, de eróticos, também tem isso. O que eu tive acesso de erótico, a 50 tons de cinza, eu não consegui acabar, cheguei à página 50 e falei, gente, eu entendo que tinham amigas que estavam enlouquecidas, eu não consegui terminar o livro. Ou então, se eu ia pegar os clássicos, vou para o Marquês de Sade, ou se eu vou, né, para um Bataille, leio um Bataille apaixonada, assim, nossa, que domínio de linguagem, o que é isso? Mas só que tem que tapar o nariz para ler, porque é muito sangue, né? É parafilia, são muitas metáforas, tem uma filosofia ali por trás, mas para quem está lendo, né, eu do meu lugar, eu literalmente tinha que limpar o sangue, eu estou fazendo assim, que eu estou tapando, porque até é fezes, que eu estou cotelada, é xixi, né, cadáver, mas uma escrita poderosa, né, poderosíssima. Mas eu pensava, eu não tenho uma formação de uma leitura que tenha um explícito erótico que me satisfaça.
Então, eu estou aprendendo, estou tentando escrever de uma forma que eu imagino que daria prazer a mim e que me dê prazer, inclusive, enquanto eu escrevo. Né? Me excita escrever as cenas, eu fico excitada. Gosto de saber que as pessoas que leem também ficam e me dão retornos incríveis. Então, assim, então vai ter que ser pornográfico, não erótico, porque tem uma utilidade, parece que tem. Tem gente, inclusive, que performa as cenas do livro com seu bem-querer e me Só. conta. Então, assim, utilitário. É um livro para conversar? É um pouco pedagógico? Também. É uma conversa, é uma mulher escrevendo sobre o ponto de vista da sexualidade, da liberdade? Quer ler? Venha. Bem-vindos. Vamos junto, tamo junto. Mas então, eu tô curioso que tu falou aí desse feedback que eu não esperava até de Nem eu, pessoas nem eu. reproduzindo as cenas, Coisa mais mas linda. assim, mas eu fiquei curioso em relação ao feedback, justamente, por isso que eu puxei essa questão Hum, do didático, né? Eu imagino que algumas pessoas tenham descoberto até essas práticas no livro, né? E de repente se hum. interessado, enfim, você recebe feedback disso também? Tanto, mas é de uma beleza. Olha, é por isso que eu comecei a estudar sexologia e estou fazendo esse curso de formação como sexy coach. O que aconteceu? As pessoas começaram a ler e entrar em contato comigo contando histórias maravilhosas ou pedindo ajuda, pedindo aconselhamento, pedindo acompanhamento, diálogo. Gente falando, eu pago, abre uma sessão aí, pelo amor, me conta. Eu falo, gente, eu não posso, eu não tenho formação, né? Eu sou pedagoga, meu doutorado é educação, eu escrevi um livro, é ficção. Você começou na pedagogia para ensinar para crianças, né? Também foi por isso que eu comecei a estudar. E os retornos, assim, eu posso contar que, por exemplo, pessoas que estão em casamento há muito tempo, uma mulher na faixa de 70 anos, por exemplo, que nunca tinha tido orgasmo com o intercurso, né? Com a penetração. Sozinha eu conseguia, mas não na relação. E que leu Emma, sentiu curiosidade, quis saber mais do que estava ali, e que eu dei umas, né, indiquei certos caminhos, e só para dizer que hoje em dia esse casal está aproveitando os seus orgasmos juntos. Tem casais que procuram, então, homem ou mulher separado, homens que têm fantasias, por exemplo, dentro do BDSM, não tem coragem de contar, né? E pedem ajuda como começar essa conversa. Pessoas que ficaram com coragem de explorar suas fantasias e falar das suas fantasias. Recebi muito retorno sobre como que as pessoas se sentiram tocadas com a festa erótica do livro, ficam brincando. Tem gente que pinta a unha da cor da Juliana e fala, hoje eu tô Juliana. Então, muito interessante. E um grupo de leitores também maduros, e também foi um dos motivos que fez com que eu quisesse abordar um pouco mais profundamente a questão da sexualidade na maturidade, na meia-idade. Grupos de mulheres também me procuram e falam, mas como é que funciona? A gente aqui passando pela menopausa. Eu acho que Emma, como trilogia, virou um espaço de conversa. Como conversa e como troca entre as pessoas e o retorno dos leitores está sendo maravilhoso, maravilhoso. Depois, assim, você teve esse retorno, digamos assim, mais ameno, né, das pessoas contando as coisas, mas existe, imagino eu, que uma certa fetichização, essa palavra é muito difícil, das escritoras também, né? Assim, a pessoa tá ali escrevendo, acho que os homens leem e podem ficar, né, algo animados. Isso foi algo que aconteceu, isso foi algo que tu teve que lidar também? Sim, isso é uma coisa que eu estou tendo que lidar, eu tô aprendendo ainda, porque, por um lado, eu estou tão aberta e feliz por trazer o assunto e eu não estou falando só de homens, né? Estou falando, inclusive, de mulheres cis, inclusive, mas eu posso compartilhar aqui com você que não são apenas os homens, né? Que acho que encontram, Sim, sim. encontram esse espaço, essa abertura, ou tem na sua fantasia de porque escreve literatura erótica, então, quem sabe essa pessoa pode fazer muitas coisas. E para falar de consentimento, por exemplo, inclusive eu estou tendo que me aprofundar nisso também, fazer as oficinas, porque
Se por um lado eu quero muito representar essa abertura, olha, comigo você pode falar, mas você também tem que aceitar e aprender que eu também vou te dar a resposta de um não. Se eu não estiver interessada, e não é porque eu escrevo sobre sexo que eu estou interessada em fazer sexo com você, não é porque eu tenho um casamento aberto que eu estou interessada e aberta para transar com você. E isso, Tantra, né, também ajuda muito. Toda essa formação que eu começo agora para escrever o 3, do pouco que eu tenho entrevistado, do que eu tenho lido, os primeiros exercícios que eu tenho feito nesses grupos de Tantra é aprender a dizer não. Eu fiz um mini retiro, a primeira parte do encontro é todo sobre como dizer não. Você vai aprendendo como dizer não, obrigada, não, obrigada. Então é claro que vem um assédio, mas aí você tem que... E ao mesmo tempo eu não quero reprimir, porque existe assédio e assédio, né? Existem aqueles que você já corta, já bloqueia, porque você sabe que não tem nada, mas você, por outro lado, você pode identificar na forma como a pessoa expressa e se aproxima como alguém que ficou ou maravilhado com a história, ou com a escrita, ou curioso pelo que está ali. E aí eu não quero cortar essa pessoa é bem-vinda. Então, tem de tudo. Tem de tudo, mas tem uma idealização. Me parece até então. Eu sou muito nova ainda, né? Mas me parece que tem uma idealização e que, como tal, é apenas uma idealização. A gente pode ter abertura para escrever, abertura para frequentar lugares diferentes, uma abertura para descobrir as nossas sexualidades, mas sempre lembrando que a intimidade, a sexualidade e o erotismo, eles se dão numa relação, né? Seja ela fortuita ou não. Então, isso vai depender de duas pessoas, do interesse de duas pessoas. Então, se com uma pessoa específica pode-se, então, que essa fantasia aconteça, né, da exuberância, dessa libido extravagante, e não necessariamente com uma outra pessoa isso vai se configurar da mesma forma. E reconhecer-se que quando as pessoas se aproximam e com essa abertura para poder falar sobre a sexualidade delas, eu acolho de uma forma com muito agradecimento, sabe? Eu posso chegar e vou ter que dizer, se não estiver interessada, né? Eu vou ter que colocar o limite, mas assim, eu recebo realmente com muito carinho, porque eu vejo, nossa, se a pessoa vê em mim, então, um vetor para poder falar sobre os seus desejos ou para começar a pensar suas fantasias, que bom, porque a gente tem que poder falar sobre elas, não dá mais para ficar colocando isso para debaixo do tapete ou colocando culpa em cima, ou achando que então a mulher ou ela é a santa ou ela é a puta, não pode, né? Não existe algo no meio do caminho. Então, quando vem essas pessoas também casadas ou em relacionamentos longos ou curtos e chegam e falam, me fala mais, quero saber mais, eu quero ler mais, me mostra mais, o que é isso? Eu acho fantástico. Estou aprendendo. E uma pergunta que eu pulei, mas eu também sei que tem uma boa resposta, é sobre a capa do livro, né? Que é uma capa muito bonita. Fala como surgiu essa capa, quem fez, como foi. Eu tenho muito carinho pela Eva Oviedo, que foi quem fez a capa, uma admiração tremenda por ela. Ela é uma das artistas que foi responsável, por exemplo, para fazer a mudança da campanha da Skol, lembra da cerveja? Antes da Eva entrar, ainda representava para vender cerveja essa sexualização, né, do corpo feminino de uma forma muito grosseira, muito primitiva, assim, associando a cerveja, né, as mulheres de biquíni. E aí, então, ela com mais duas, se eu não me engano, então são chamadas para repensar essa campanha da Skol e fazem uma campanha linda, com ilustração. A Eva, ela teve esse cuidado incrível de fazer a capa. Para mim, ela teve essa sacada genial, porque para quem lê o livro vai perceber que não é a Emma que está na capa, é a Juliana. Então, ela teve essa ideia de trazer para frente, né, quem é que está sendo o objeto, o sujeito de estudo da pesquisa de cada um da trilogia. Então, para mim, é uma grande honra ter a assinatura da Eva nessa leitura e nessa ilustração. Ilana, muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você. Foi uma conversa muito divertida. Você já está convidada para, quando lançar o segundo, voltar aqui e a gente conversar sobre ele também. Obrigada, seu exemplar já está garantido. Pronto. E quando for o terceiro também, você volta e a gente fecha essa trilogia de livros e podcasts. Combinado. Prazer imenso. Prazer foi meu. E até a próxima. Até. Tchau.